Livro O Poder Criativo de Deus para as Finanças, de Charles Capps. Rema Brasil Publicações. Introdução. O propósito deste livro, assim como nos anteriores, O Poder Criativo de Deus funcionará para você e O Poder Criativo de Deus para a cura, é revelar os princípios da Palavra de Deus para que você possa cooperar com eles e aplicá-los em sua vida diária. A Bíblia não é simplesmente um livro de histórias ou um livro religioso. A Palavra de Deus é poder criativo. Esse poder ainda está na Palavra, mas para que ele opere a seu favor, precisa ser liberado ao ser declarado com fé. Infelizmente, a maioria das pessoas está declarando palavras de medo e fracasso, falando com frequência da economia em queda, da falta de emprego e das finanças curtas. Elas estão declarando o que têm e tendo o que declaram. Eu o desafio a mudar o que você tem falado e a usar as palavras para trazer a provisão de Deus para a sua vida. Ao falar e confessar esses versículos diariamente, a fé será criada em seu coração e você começará a ver o poder criativo de Deus mudar as circunstâncias da sua vida. Capítulo 1. Deus quer estar envolvido nas suas finanças. Ao longo da Bíblia, vemos que Deus tem muito a dizer sobre finanças. A moeda do Antigo Testamento era prata, ouro, terra, colheitas e rebanhos de animais. Os investimentos eram celeiros cheios de feno e armazéns cheios de grãos para semear e para alimentar os rebanhos. E era Abraão muito rico em gado e prata e em ouro. Gênesis 13, 2. Essas eram as moedas usadas na época. Hoje usamos papel moeda, cartões de crédito e serviços bancários eletrônicos, mas os resultados são os mesmos. Trocamos essas coisas pelo que queremos ou necessitamos. Abraão ouvia Deus, e Deus o abençoou e o fez prosperar. Ele aprendeu os princípios espirituais de prosperidade em primeira mão. Deus queria estar envolvido nas finanças de Abraão, e ele quer estar envolvido nas suas finanças também. Vamos ver alguns dos princípios fundamentais da prosperidade de Abraão. Ele ouvia e obedecia a Deus. Está em Gênesis 12, de 1 a 4. Ele honrava a Deus que o fez prosperar. Gênesis 12, 7. E era generoso e evitava as contendas. Gênesis 13, de 5 a 9. Ele era compassivo para com os outros. Gênesis 18, de 24 a 33. Se você quer que Deus esteja envolvido nas suas finanças e o faça prosperar, precisa honrar esses princípios básicos. Você não pode ser ganancioso e prosperar verdadeiramente. Não há nada de errado em querer abundância para si mesmo e para sua família, mas dar a Deus e ser generoso com os outros é parte da lei espiritual. Provérbios 11, 24 a 25 diz: Há aqueles que distribuem generosamente e, no entanto, recebem mais. Há aqueles que retêm mais do que é apropriado ou do que é justo, mas isso só resulta em perda. A pessoa liberal será enriquecida, e aquele que rega também será regado. Salomão entendeu os princípios da prosperidade. Ele era um dos homens mais ricos de todos os tempos. Seus provérbios revelam muitas verdades sobre finanças. Provérbios 3, de 9 ao 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios 28, 27 diz: Aquele que dá ao pobre não terá falta, mas aquele que esconde os olhos da necessidade deles terá muitas maldições. Em 1 Reis 3, o Senhor aparece a Salomão e diz: Pede-me o que queres que eu te dê. Essa seria uma pergunta perigosa para algumas pessoas. Mas Salomão apenas pediu um coração cheio de entendimento para ajudar o povo. Em resposta, Deus deu a ele sabedoria, e por ele não ter sido ganancioso para si mesmo, também te dei o que tu não pediste.
tanto riquezas quanto honra, para que não haja ninguém entre os reis igual a ti, por todos os seus dias. 1 Reis 3:13. Deus quer suprir suas necessidades com abundância, mas para alcançar verdadeiras riquezas, sua motivação deve ser abençoar os outros também e estabelecer a aliança de Deus. Deuteronômio 8:17-18. E cuidado para que não digas na tua mente e no teu coração: meu poder e a força do meu braço me adquiriram estas riquezas. Mas te lembrarás ardentemente do Senhor teu Deus, pois é Ele quem te dá poder para adquirires riquezas, para que Ele possa estabelecer a sua aliança que jurou aos teus pais, assim como hoje se vê. Deuteronômio 8:17-18. Do livro de Gênesis, as palavras de Jesus e os escritos de Paulo, vemos provas de que Deus realmente quer estar envolvido nas nossas finanças. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:30-33. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. 3 João 1:2. Quando dispomos nossa alma para prosperar e se alinhar com os princípios de Deus, então podemos ver a prosperidade financeira se manifestar em nossa vida. Quero compartilhar com você algumas das coisas que aprendi na minha vida sobre prosperidade e finança. Meu combate pessoal de fé. Há vários anos investi uma quantidade bem grande em uma sociedade comercial. Eu havia colocado uma lã, Juízes 6:37-40, diante do Senhor sobre aquele acordo de negócios. Bem, todas as lãs saíram exatamente como eu havia pedido, mas eu realmente fui tosquiado. Como você pode ver, Paulo disse em 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Paulo diz que Satanás é o Deus deste mundo físico, e Satanás sabia sobre a lã que eu havia colocado à prova. Hoje já fui capaz de encontrar uma maneira melhor de descobrir a vontade de Deus. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 16:13, grifo do autor. Na época, porém, eu ainda dependia das lãs. Eu havia vendido uma pequena fazenda e investido dinheiro nesse negócio. Perdi quase todo o investimento original e mais $25.000. Por causa da confusão que o inimigo causou, perdi a fé e me tornei uma pessoa negativa em relação à vida. Pensei que Deus havia feito aquilo comigo. Foi isso que Satanás colocou na minha mente. Depois de vários meses, percebi que os pensamentos negativos da minha mente não estavam de acordo com a palavra de Deus. Então o inimigo tentou me convencer de que eu havia falhado com Deus e que ele estava zangado comigo e que essa era a razão de eu ter perdido dinheiro. Sei que essa história parece familiar para muitos, porque ela é uma das mentiras favoritas que Satanás usa para trazer condenação e confusão ao povo de Deus. Minhas confissões governaram. Com um estado mental confuso, acabei me tornando negativo. Comecei a dizer, não importa o que eu faça, nada vai dar certo mesmo. Eu ainda estava cultivando cerca de 800 acres de terra naquela época, de modo que voltei minha atenção para o cultivo. Eu sabia que eu podia fazer isso bem porque eu sempre havia sido bem-sucedido nessa área. Mas depois que me tornei negativo, eu plantava algodão e dizia, bem, não faz diferença a profundidade em que eu vou plantar. Provavelmente choverá 7 centímetros e não vai brotar nada mesmo. Choveu e o algodão não brotou. Plantei novamente, dessa vez mais raso, cerca de 1 centímetro,
E saí dizendo a quase todas as pessoas que eu encontrava: agora vamos ter seca e não vai chover por 3 semanas. E aconteceu exatamente como eu havia dito. Na terceira vez que plantei naquele ano, fiz mais declarações negativas. Quanto mais problemas apareciam, mais negativo eu me tornava. Esse é o ciclo de Satanás. O terceiro plantio produziu cerca de 2/3 de pés de algodão. Ainda consigo ouvir minhas palavras. Agora provavelmente virá o frio antes da época e o matará antes que ele abra. E foi o que aconteceu. Durante 2 anos inteiros, confessei a mesma coisa e recebi exatamente o que eu disse. Cultivei 800 acres durante esse período e não ganhei dinheiro suficiente para pagar pela minha carteira de motorista. O trabalho de cultivo que antes funcionava para mim não funciona mais. Não funcionava mais. A mesma terra que um dia produzia abundantemente agora se recusava a gerar frutos. Eu ainda estava ofertando. Eu ainda acreditava em Lucas 6,38. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a mesma medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Mas isso não estava funcionando para mim. Eu orava, eu me arrependia, eu pedia a Deus para me fazer prosperar, nada funcionava. Eu ainda estava negativo. Minha confissão destruía minha oração. Eu via fracasso em toda a parte em que olhava. Eu acreditava nisso e o confessava diariamente. Eu era um fracasso e estava no limite, financeiramente falando. Eu havia acabado de pedir um empréstimo de $100.000 para pagar as contas atrasadas. Eu estava tão pobre que não podia pagar nem mico. Eu ia à igreja, mas não conseguia extrair nada do culto porque estava me preocupando com as finanças. Então, um homem batista foi à minha casa um dia. Ele carregava alguns livros. Lembro-me de folhear um dos livros e de ler alguns parágrafos aqui e ali. O título do livro era Pensamento Certo ou Errado, de Kenneth Hagin. Ele era diferente de todos os livros que eu já havia lido. Cada parágrafo ia direto ao ponto. Lembro-me até hoje de uma das primeiras afirmações que li. As pessoas que pensam errado acreditam errado e quando elas acreditam errado, elas agem errado. Essa afirmação explodiu dentro de mim como uma bomba. Parecia que alguém havia acendido uma luz dentro de mim. A entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Salmos 119 e 130. Eu soube instantaneamente que aquilo era verdade. Encomendei aquele livro e mais um sobre confissões. Comecei a cavar na palavra de Deus para ver onde eu estava deixando de seguir esses princípios. Eu nunca havia ouvido ninguém pregar sobre Marcos 11, 23 e 24. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Tenho certeza de que eu havia lido isso, mas não significava nada para mim. Eu não fazia ideia de que se podia ter o que se diz. Mas quando comecei a estudar em espírito de oração o que Jesus disse sobre as palavras, a boca e o coração, Deus começou a me revelar essas coisas. Lembro-me de uma manhã quando eu estava orando e disse: Pai, eu orei e isso não está funcionando. Ele falou claramente ao meu espírito: O que você está fazendo? Eu disse: Estou orando. Não, você não está. Você está reclamando. O Senhor me disse e continuou: Quem lhe disse que isso não está funcionando? Isso me abalou. Pensei por um instante e depois disse: Bem, acho que o diabo disse isso. Então, o Senhor falou ao meu espírito algumas coisas que transformaram totalmente minha vida. Ele disse: Eu apreciaria se você parasse de me dizer o que o diabo disse. Você tem orado me pedindo para fazê-lo prosperar e para afastar o diabo de você. Não sou eu quem está lhe causando problemas. Você está debaixo de um ataque do maligno
e não posso fazer nada a respeito. Você tem me impedido pelas suas palavras da sua própria boca. E isso não vai melhorar até você mudar suas confissões e começar a concordar com a minha palavra. Você está agindo com base no medo e na incredulidade. Você estabeleceu as palavras do maligno em seu nome. Pela sua boca você tem liberado a habilidade do inimigo. Se eu fosse fazer alguma coisa a respeito, eu teria de transgredir a minha palavra, e eu não posso fazer isso. Eu havia recebido o suficiente da palavra do Senhor em mim para que ele pudesse falar comigo inteligentemente sobre o problema. Até então, ele não tinha uma base sobre a qual pudesse falar comigo, pois eu havia expulsado sua palavra e citado o inimigo. Durante os próximos meses, ele falou muitas coisas ao meu espírito que transformaram totalmente meu modo de pensar. Ele disse: eu estou a seu favor. Eu quero que você prospere, mas quero que você faça isso de uma maneira que opere um valor eterno em você, usando sua fé e agindo com base na palavra. O poder de ligar e desligar não está no céu, ele está na terra. E se você não der o primeiro passo, isso não será feito. Então ele continuou: estude e sonde a minha palavra, em busca de promessas que digam respeito a você, como crente. Faça uma lista e confesse-as em voz alta diariamente. Elas edificarão seu espírito ao longo de determinado período. Então, quando essas verdades estiverem estabelecidas no seu espírito, elas se tornarão verdade em você. Você pode ter o que você confessa. A maioria dos cristãos que é derrotada em suas finanças é assim porque acredita e confessa as coisas erradas. Eles têm dito as palavras do inimigo e essas palavras os mantêm cativos, como Jesus afirmou em Mateus 17:20, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. E em Marcos 11:23, por em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Nessas passagens da Bíblia, Jesus nos diz que aquilo que acreditamos e dizemos afeta o mundo natural, inclusive nossas finanças. Depois nos deu sua palavra para que pudéssemos entender suas leis espirituais que governam o universo. Existem leis espirituais, assim como existem leis naturais, como a gravidade e a lei da elevação. Quando você trabalha com essas leis, elas trabalham para você. Quando você trabalha contra as leis espirituais de Deus, elas trabalham contra você. Quando você fala negativamente sobre sua situação financeira, você tem o que você diz e acredita. Eis uma lei espiritual muito importante. Você pode ter o que você confessa. Com suas palavras, você pode escolher a vida ou a morte, a pobreza ou a riqueza, a doença ou a saúde. Você pode dar o dízimo, dar 10% para a igreja, trabalhar duro e orar por prosperidade todos os dias, mas se suas palavras forem negativas e contrárias à palavra de Deus, você pode ficar atolado em dívidas, lutando para segurar as pontas. As palavras são poderosas, mas a palavra de Deus é cheia de poder criativo. Quando você concorda com o que Deus disse sobre você e declara a sua palavra, as circunstâncias começam a mudar e a se alinhar com a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus é que você prospere. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. 3 João 1:2. Se você tem alguma dúvida de que Deus quer que você prospere, você não poderá liberar a fé para suas finanças. Aquilo que você acredita e fala controlará a sua situação financeira. Comece confessando o que a palavra de Deus diz sobre suas finanças. A vontade de Deus é que eu prospere e tenha saúde, assim como a minha alma prospera. Ver 3 João 1:2. O Senhor tem prazer na prosperidade do seu servo, e as bênçãos de Abraão são minhas. Ver Gálatas 3:14, Salmos 35:27. À medida que confessa o que Deus diz sobre você,
Isso o transforma e também as suas circunstâncias. Se você tiver alguma dúvida sobre a vontade de Deus para a sua prosperidade, leia Deuteronômio 28. Deus disse a Moisés e aos filhos de Israel que a bênção e a maldição estavam diante deles. Se eles escolhessem dar ouvidos diligentemente à voz do Senhor e cumprir todos os seus mandamentos, então eles seriam abençoados em todas as áreas. Tudo o que eles tocassem prosperaria. Se eles escolhessem não dar ouvidos à voz do Senhor, então eles seriam amaldiçoados com pobreza, doença e morte espiritual. É tão certo que a pobreza é uma maldição quanto a doença e a morte espiritual também são. Mas Cristo nos redimiu da maldição da lei. Veja Gálatas 3, 13 e 14, que diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Uma das maldições em Deuteronômio 28 foi a da pobreza e da destruição financeira. Fomos redimidos da destruição financeira. Declare sua redenção financeira. Deus já fez isso por você. A bênção de Abraão incluía prosperidade financeira. Ele tornou-se um homem muito rico. Através de Jesus, as bênçãos de Abraão vieram sobre nós quando recebemos a promessa através da fé na palavra de Deus. Uma quantidade imensa de cristãos pensa que a prosperidade é uma maldição. Mas isso não é verdade. Eles foram enganados. Conversei com uma cristã que comentou: sou pobre e não posso me dar ao luxo de ter as coisas que as outras pessoas podem comprar. Essa pode ter sido uma afirmação verdadeira sobre a atual condição financeira dela. Mas o que me impressionou foi que ela disse isso com orgulho e presunção. Era óbvio que ela achava que era uma cristã melhor por ser pobre. A palavra de Deus afirma que a pobreza é uma maldição. Veja a verdadeira intenção de Deus. Deuteronômio 8:18. Antes, te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se você pode ser convencido de que a pobreza é uma bênção, então Deus não poderá estabelecer sua aliança através de você. Se você vive na pobreza e na necessidade financeira, essas palavras não são um juízo contra você. Você pode ser pobre, mas não se orgulhe disso. Para sair da pobreza, você precisa abrir mão dela e de qualquer vantagem que pense que ela lhe dá. Mude o que você diz. Não permita que suas palavras de condenação e fracasso o mantenham derrotado. Vigie sua boca e pare com essas palavras negativas e cheias de dúvida. Elas não estão de acordo com Deus. Quando as coisas parecem ruins, é melhor manter a boca fechada do que sair por aí falando besteira, contando a todos sobre seus problemas financeiros. Você cavará para si mesmo um buraco tão profundo que talvez nunca consiga sair dele. Mas se você dedicar tempo para programar o coração dizendo o que Deus diz a seu respeito, poderá obter vitória sobre a aparente derrota financeira. Mateus 21:21 diz: Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi dito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. Marcos 11:23 diz: mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Pense nisto. Você realmente quer que tudo o que você diz aconteça? Isso é uma lei espiritual. Se você declarar a palavra de Deus até acreditar e não duvidar no seu coração, então Jesus disse que você terá o que você diz. Elimine estas frases populares do seu vocabulário. Dinheiro não cresce em árvore, não posso pagar, não tenho dinheiro. Afirmações como essas tornam você cativo da crença na falta e mantém suas finanças em cativeiro. Plante sementes para a sua prosperidade.
Quando você declara a palavra de Deus sobre suas finanças, está plantando sementes que crescerão e produzirão abundantemente para você. Em Marcos 4, Jesus nos conta sobre a parábola do semeador. No versículo 14, ele nos diz imediatamente o que está sendo semeado. O semeador semeia a palavra. Se você semear a semente da palavra de Deus na boa terra do seu coração, declarando-a, ela produzirá na sua vida. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Marcos 4:20. Aquilo que você semear, você colherá. Essa também é uma lei espiritual. Quando você semeia palavras de dúvida e medo sobre suas finanças, você recebe exatamente o que você teme: a falta. Não permita que suas palavras derrotem você. A vida e a morte estão no poder da língua. Plante a semente do que você quer e não do que você não quer. Jesus disse em Lucas: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Lucas 6:38. Para colher bênçãos financeiras, você planta sementes com sua oferta. Semeie com fé para ter as finanças de que você necessita. É preciso uma semente para produzir uma colheita. Uma semente pode ser aquilo que você tiver. Se você só tiver $1, então plante essa semente. Ela pode render uma colheita de 100 por um. Se você não tiver $1, então dê algo que você possuir. Dê com a intenção de ajudar alguém necessitado, assim como para plantar uma semente para a sua prosperidade financeira. Malaquias 3:10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. O ato de você dizimar e ofertar cria um relacionamento financeiro com Deus e sua palavra que torna as possibilidades ilimitadas. Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Fale à sua montanha. Há vários anos iniciei um loteamento de moradias ao norte da cidade de England, no Arkansas. Eu havia feito um empréstimo para investir em água, saneamento e pavimentação, e tinha uma montanha de dívidas. Jesus disse para eu falar à montanha e ela seria removida. Peguei todos os financiamentos e coloquei-os sobre a mesa da cozinha. Chamei minha filha, Anete, e disse: quero que você seja testemunha de que vou fazer o que Jesus disse para fazer. Eu falei: contas, ouçam-me, estou falando com vocês. Jesus disse que vocês me obedeceriam. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno, eu lhes digo, sejam totalmente pagas. Desmaterializem-se, sumam, desapareçam. Em nome de Jesus, vocês me obedecerão. Saí e deixei minha filha ali, parada. Ela me vira fazer algumas coisas estranhas antes. Alguém perguntou: você não se sente um pouco bobo fazendo isso? Não, eu me senti muito bobo. Mas os sentimentos não têm nada a ver com isso. Jesus disse para falar ao monte, para falar à amoreira, e eles obedeceriam. Muitas pessoas tendem a espiritualizar a palavra de Deus, mas ela é muito prática. Eu tinha 2 casas nesse loteamento que havia construído para vender. Eu havia orado e pedido a Deus para enviar um comprador, mas as casas não foram vendidas. Um dia, enquanto eu dirigia por ali, perguntei: Senhor, por que essas casas não foram vendidas? Ele falou ao meu espírito: porque você não fez o que eu disse para fazer. Faça o que você tem ensinado as outras pessoas a fazer. Saia da caminhonete e disse: casas? Agora me ouçam. Estou falando com vocês. Alguém está impressionado com vocês e vocês serão uma bênção para essa pessoa. Eu as declaro vendidas em nome de Jesus. As casas não foram vendidas da noite para o dia. Então minha mente carnal disse: e agora? O que você vai fazer? Eu disse a mim mesmo: sei o que vou fazer. Vou liberar a minha fé em riso.
Dirigi até uma das casas, abri a janela do carro, olhei para os dois lados da rua e dei uma boa risada. Ha, ha, ha. Dirigi até a outra casa e fiz o mesmo. Ha, ha, ha. Fechei a janela do carro e fui para casa. Você precisa aprender a rir dos seus problemas. Lágrimas de autopiedade e de tristeza nunca liberam fé. Eu fiz simplesmente o que o Espírito de Deus me disse para fazer. Ao longo dos meses seguintes, as casas não apenas foram vendidas, como vendi todo o loteamento e todo o terreno atrás do loteamento, que não havia sido utilizado. As contas e os financiamentos foram totalmente liquidados. Assuma a autoridade sobre suas finanças. Se você está endividado, pode exercer autoridade como filho de Deus e declarar suas contas pagas. Jesus disse: se você estiver sem fé, confiança em Deus, ainda que tão pequena como um grão de semente de mostarda, vocês poderiam dizer a esta amoreira: seja arrancada pelas raízes e seja plantada no mar, e ela lhes obedeceria. Lucas 16, 6. Tradução livre, grifo do amor. Pense nisto. O dinheiro em papel, as notas e os financiamentos são feitos de árvores, e Jesus disse que a árvore obedeceria às suas palavras cheias de fé. Filipenses 2:9 diz que Deus exaltou Jesus sobremaneira e deu a ele um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. No versículo 10. Jesus nos deu o direito de usar seu nome. Fale as suas finanças e diga a elas para se alinharem com a palavra de Deus. As declarações enumeradas a seguir lhe permitirão assumir a autoridade sobre os problemas financeiros, colocando o poder criativo da palavra de Deus em seu coração e em sua boca. Você também pode falar à montanha e vê-la ser removida. Declarações. As seguintes declarações devem ser feitas com ousadia e autoridade, com ênfase nas palavras em minúsculas. Para eliminar a dívida. Tire cópias dos financiamentos, das notas, das dívidas de cartão de crédito, das contas vencidas, dos impostos atrasados e de todos os outros documentos que representam suas dívidas e coloque-as diante de você. Declare com ousadia na autoridade da palavra de Deus. Em nome de Jesus e na autoridade da sua santa palavra, declaro estas dívidas totalmente pagas. Dívida, eu falo com você em nome de Jesus. Seja liquidada e desapareça. Desmaterializem-se e deixe de existir. Agora declaro que todas as minhas dívidas, financiamentos e contas estão totalmente pagos, cancelados ou dissolvidos, para receber dinheiro que lhe é devido ou contas a receber. Se existem pessoas que lhe devem dinheiro ou clientes que lhe devem algum pagamento, você pode soltar as finanças para que elas fluam em sua direção. Faça uma lista dessas pessoas, negócios ou organizações. Coloque a lista diante de você. Imponha as mãos sobre ela e declare: Jesus disse que tudo o que eu desligar na terra é desligado no céu. Assim, eu libero as finanças que me são devidas. Chamo esse dinheiro para entrar a fim de que essas contas sejam pagas em nome de Jesus. Ver Mateus 18:18. Pagamento das contas mensais no vencimento. Faça uma pilha com suas contas, imponha as mãos sobre ela e declare em voz alta: Deus supre todas as minhas necessidades de acordo com suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Deus é a fonte da minha provisão e tenho mais do que o suficiente para pagar as minhas contas no vencimento. Sejam todas pagas, sejam totalmente pagas. Ver Filipenses 4:19. Para vender uma propriedade, certifique-se de que o preço que você está pedindo é uma troca justa. Provérbios 20:23 diz que os 2 pesos usados para medir o valor e as balanças enganosas são abomináveis ao Senhor.
Você pode falar a sua propriedade e dizer a ela: ouça-me, estou falando com você. Jesus disse que você me obedeceria. Você será uma bênção para alguém e eu declaro você vendida em nome de Jesus. Para adquirir uma propriedade, chamo à existência as coisas que não são como se fossem. Agora chamo a propriedade que atende às minhas necessidades e desejos e que será uma bênção para mim. Eu a chamo para mim agora, em nome de Jesus. Eu declaro que o melhor e o superior de Deus são feitos nesta questão e que os anjos agora estão operando a meu favor. Vê Romanos 4:17. Para remover impedimentos. Deus, a tua palavra diz que tudo que eu ligar na terra será ligado no céu e que tudo que eu desligar na terra será desligado no céu. Assim, na autoridade da tua palavra, eu amarro todas as forças que se colocaram contra a minha prosperidade financeira. Deste modo, declaro nulas, sem validade e impotentes todas as maldições contra mim. Fui redimido da maldição da pobreza. Sou livre da opressão. Libero a abundância de Deus e tudo o que me pertence por direito agora vem a mim, sobre a graça e da maneira perfeita. Chamando as coisas que não são para aumentar seu salário. Como empregado, você age com fé, executando seu trabalho com o máximo de integridade e diligência. Haja como se fosse um funcionário extremamente bem pago. Se possível, dizime pela fé antecipadamente com base no seu aumento ou na sua promoção. Segure seu contra-cheque ou demonstrativo de salário e diga: Pai Celestial, chama um aumento à existência enquanto te honro com as primícias do meu aumento. Dou graças por este emprego e abençoo o meu empregador. Agora declaro que este cheque é multiplicado e aumentado. Agora sou ricamente recompensado pelo meu trabalho, tanto criativa quanto financeiramente. Ver Provérbios 3, 9 e 10. Para aumentar investimentos e contas bancárias. Faça uma lista de seus investimentos e contas bancárias ou utilize os demonstrativos bancários. Coloque-os diante de você e proclame: chamo à existência a abundância enquanto honro o Senhor com meu capital e minha suficiência. Meus celeiros, investimentos e contas bancárias estão cheios em abundância, e meus lagares estão transbordando de vinho novo. Estou abundantemente suprido. Ver Provérbios 3, 9 e 10. Por emprego. Agora dissolvo e coloco de lado todas as crenças negativas e limitadoras sobre onde trabalharei e sobre que tipo de emprego está disponível para mim. Eu me abro para todas as possibilidades de Deus. Chamo à existência o emprego perfeito, satisfatório, bem pago, que se manifestará em minha vida. Estou sempre no lugar certo, na hora certa, pois o Espírito de Deus dirige meus passos. Ver Provérbios 16, 9 e Romanos 5, 17. Vigie suas palavras. É crucial que você fale somente o resultado final e o que você deseja. Não haja de forma contrária às declarações de fé que você fez. As manifestações podem não ocorrer imediatamente. Mantenha firme a sua confissão. Não fale de forma contrária nem diga palavras tolas. Diga o que você quer dizer e leve a sério o que você disse. Fale como se cada palavra dita fosse acontecer. Você pode encher seu coração e sua boca de fé, declarando diariamente as confissões bíblicas. Ver Hebreus 10, 23 e Romanos 10, 8. Programe seu espírito para o sucesso. Faça estas confissões diariamente até que a fé venha. Sou cheio do conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. A vontade dele é a minha prosperidade. Ver Colossenses 1:19 e Salmos 35:27. Deus tem prazer na minha prosperidade. Ele me dá poder para adquirir riquezas, para que ele possa estabelecer sua aliança sobre a terra. Ver Deuteronômio 8:18, 11 e 12.
Respondo imediatamente com fé à orientação do Espírito Santo dentro de mim. Estou sempre no lugar certo na hora certa, porque meus passos são ordenados pelo Senhor. Vê Salmos 37, 23. Deus me deu todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade, e sou totalmente capaz de possuir tudo o que Deus preparou para mim. Ver Números 13, 30, 2 Pedro 1, 3 e 4. Deus é a fonte infalível e ilimitada da minha provisão. Minha renda agora aumenta enquanto as bênçãos do Senhor me sobrevêm. Ver Deuteronômio 28, 2. Quando dou, a mim é dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Ver Lucas 6, 38. Honro ao Senhor com meus bens e todas as primícias da minha renda. Meus celeiros estão cheios abundantemente, e meus lagares transbordam de vinho novo. Ver Provérbios 3, 9 e 10. Sou como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água. Dou fruto na estação certa, e as minhas folhas não secarão, e tudo o que eu faço prosperará. A graça de Deus faz com que até os meus erros prosperem. Ver Salmos 1, 3. Sou abençoado na cidade, abençoado no campo, abençoado ao entrar e abençoado ao sair. Sou abençoado na minha cesta e abençoado no meu celeiro. Minhas contas bancárias, meus investimentos, minha saúde e meus relacionamentos florescem. As bênçãos do Senhor me sobrevêm em todas as áreas da minha vida. Ver Deuteronômio 28, 1 a 14. A bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto. Ver Provérbios 10, 22. Meu Deus faz com que toda graça seja abundante em mim, em todo tipo de favor e bênção terrena, para que eu tenha ampla suficiência em todas as coisas e abunde em toda boa obra. Ver 2 Coríntios 9, 8. O Senhor abriu para mim seu bom tesouro e abençoou a obra das minhas mãos. Ele ordenou a bênção sobre mim no meu celeiro e sobre tudo o que faço. Ver Deuteronômio 28, 8 e 12. Deleito-me no Senhor, e Ele me concede os desejos do meu coração. Ver Salmos 37, 4. O Senhor repreende o devorador por amor a mim, e nenhuma arma forjada contra minhas finanças prosperará. Todos os obstáculos e impedimentos à minha prosperidade financeira agora são dissolvidos. Ver Malaquias 3, 10 e 11, Isaías 54, 17. Minha mente é renovada pela palavra de Deus. Assim, proíbo que os pensamentos de fracasso e derrota habitem na minha mente. Vê Efésios 4, 23. Sou liberto do poder e da autoridade das trevas. Anulo todo sofisma e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus e trago todo pensamento cativo à obediência da palavra de Deus. Vê 2 Coríntios 10, 3 a 5. Sou cheio da sabedoria de Deus e sou levado a tomar decisões financeiras prósperas e sábias. O Espírito de Deus me guia a toda verdade com relação aos meus assuntos financeiros. Ver João 16, 13. O Senhor faz com que meus pensamentos se tornem agradáveis à sua vontade e assim os meus planos são estabelecidos e têm êxito. Ver Provérbios 16, 3. Não há falta, porque o meu Deus supre todas as minhas necessidades segundo suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Ver Filipenses 4:19. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Jesus veio para que eu tivesse vida e vida com abundância. Salmos 23:1, João 10:10. Tendo recebido a abundância da graça e o dom da justiça, reino em vida como rei por Cristo Jesus. Vê Romanos 5:17. O Senhor tem prazer na prosperidade do seu servo, e as bênçãos de Abraão são minhas. Vê Salmos 35:27, Gálatas 3:14. Os anjos estão ouvindo. O trono de Deus está estabelecido no céu, e seu reino governa sobre tudo. Salmos 103:19. Os anjos foram criados como espíritos ministradores para aqueles que são herdeiros da salvação. Hebreus 1:14. Uma das maneiras de eles ministrarem a nós e por nós é ouvindo as nossas palavras quando falamos as palavras de Deus.
Se estivermos dando voz às palavras das promessas de Deus, então os anjos têm a missão de providenciar para que essas promessas eventualmente se cumpram na sua vida. Eles sabem que Jesus disse que você pode ter o que disser se você crer e não duvidar. Eles devem executar a vontade de Deus. Salmos 103, 21. E Deus tem prazer na prosperidade dos seus servos. Você tem ajuda sobrenatural. Quando damos voz à palavra de Deus diariamente, os anjos e o Espírito Santo trabalham diligentemente para providenciar nossa prosperidade. Eles providenciam para que sejamos guiados pelo nosso Espírito, para estarmos no lugar certo, na hora certa, para que as promessas de Deus que estamos confessando se manifestem em nossa vida. Lembrem-se sempre de que Deus tem prazer na prosperidade dos seus servos e de que as bênçãos de Abraão são suas por causa da abundância da graça manifesta a nós por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ao fazer essas confissões diárias, você pode sentir como se elas não fossem verdadeiras, mas a fé vem ao ouvir a palavra de Deus, ao ouvir a si mesmo dizendo o que Deus disse a seu respeito. Romanos 10, 17. A fé virá e um dia você acordará e se sentirá rico, embora talvez não tenha $1 no bolso. Seus sentimentos se alinharão com a palavra de Deus. Deus criou o universo pelo método que você acaba de colocar em ação, pelo poder das suas palavras. O homem foi criado à imagem de Deus e libera sua fé nas palavras. A palavra de Deus, concebida no espírito humano, formada pela língua e pronunciada com a boca, é poder criativo que trabalhará a seu favor.